E no consultório CBN hoje, nós recebemos o Dr. Rodrigo Pita, dermatologista. Doutor, seja bem-vindo à CBN Londrina. Obrigado, Bom Cláudia. dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa e discutir um tema muito bom e polêmico ao mesmo tempo. Pois é, nós vamos falar sobre a busca do rosto perfeito, né? Até para a gente definir aqui o assunto da coluna, nós conversamos, eu e o doutor, e ele falou que é essa busca que o pessoal tem feito, né, no consultório. Bom, rosto perfeito não existe, né, doutor? Cada um tem uma característica, mas o que mais eles estão buscando no consultório, as pessoas, né, homens e mulheres? O que precisa mudar ali? Quais são o que eles acham, olha, mais querem mudar isso, querem mudar aquilo? Sim, atualmente ainda são as mulheres que procuram, né, mais as clínicas de dermatologia, mas nos últimos 5 anos os homens também vêm procurando bastante. No caso das mulheres, elas gostam muito de aumentar o volume dos lábios, né, cuidar mais da pele, mexer mais com a parte de flacidez do rosto, flacidez abdominal, né, bumbum. Hoje em dia cresceu demais, eu digo, acho que nos últimos 2 anos. Antes era uma procura esporádica, né? Agora, por questões de volume, a gente já tem materiais que a gente consegue tanto volume quanto melhorar a qualidade de pele. E no caso dos homens, a procura maior é a toxina botulínica, sempre prezando a naturalidade, porque o medo do homem é o quê? Se meu amigo souber que eu usei Botox, né? Vai partir para cima de mim. Então, a gente faz a toxina muito natural, não se percebe, mas que é extremamente útil. Tá. Quando o senhor fala das mulheres, por exemplo, buscando, a gente vê muitas mulheres que estão investindo em deixar a boca um pouco maior, né? Sim. Às vezes a gente também vê exageros, né? Quando ela busca isso, o que está incomodando a mulher? Normalmente é o volume do lábio, Tá. principalmente o lábio superior, porque o que a mulher quer em primeiro lugar? Conseguir passar um batom sem ter dificuldade, aparecer, né? Então, antigamente, acho que eu usava até o batom um pouquinho mais para cima para aumentar. E agora com ácido hialurônico, né, que é um gel, né, de uma substância que a gente produz, e é colocado... É um ácido que é inserido feita uma anestesia e é Tá. inserido por dentro do lábio, né? Então, ali ele consegue fazer a função de dar volume e de hidratar ao mesmo tempo, né? Só que, assim, tem que ser feito com moderação. A gente, normalmente, no consultório começa de 1 a 2 ml e cada caso é um caso. Tem paciente que ele já tem um volume bom, mas ele precisa de um contorno labial melhor, né? Às vezes ele precisa do filtro, que é essa parte mais superior, embaixo do nariz, um pouquinho mais pronunciada. Então, às vezes, um pequeno detalhe já vai fazer toda a diferença. E no consultório a gente pega muitos pacientes, muitas mulheres que chegam com a boca bem exagerada. E já tive caso de negar, de falar assim, ó, tá no limite, não precisa, eu não precisa e eu também não vou fazer. Doutor, o senhor falou, inclusive, até antes conversando aqui, que nem sempre esse é o procedimento correto para aparecer mais os lábios. Às vezes, você fazendo uma modificação no rosto, ele fica mais, Justamente. né, mais jovem, enfim, mais para cima, e aí isso melhora a visibilidade dos lábios. A partir dos 35, 40 anos, a gente tem um processo de envelhecimento mais avançado, né? E aí o rosto ele vai perdendo tecido gorduroso, que são os coxins, que a gente chama como se fosse uma almofadinha por baixo. O osso, né? O tecido ósseo também é consumido. E a flacidez, o rosto vai caindo. Então, se você pegar a sua mão, colocar na sua bochecha e apertar um pouco para baixo e olhar no espelho, você vai perceber que o lábio superior ele vai ficar mais fino. Então, antes da gente começar com algumas correções pontuais, a gente precisa fazer uma estruturação facial para depois partir para, às vezes, uma boca, um bigode chinês, né? Bigode chinês também deve ser uma boa pedida aí, né? Não, muito. Isso eu tinha até esquecido, mas um dos pontos que as mulheres mais procuram no consultório é o caso do bigode chinês. Incomoda demais, muito mais do que nos homens. Esse é fácil de solucionar, doutor? Médio. Depende. Depende, porque
Principalmente tem que fazer a estruturação do rosto, né? Então, mexer com a parte lateral, tentar fazer um lifting, que é o quê? Puxar aquele rosto para o bigode ficar mais fino. Se você não resolve o problema básico e vai preencher direto o bigode chinês, pode ficar duas coisas, artificial ou prender o seu sorriso. Ele vai funcionar como se fosse um dedo. Então, se você Segurando. colocar o dedo aqui em cima do lado do nariz e sorrir, você vai ver que fica um sorriso Uhum. travado. Então, isso é muito importante. Uhum. As ruguinhas ali também deve ser uma grande preocupação. As rugas, principalmente, que a gente fala periorbitais, são as rugas do lado dos olhos e na testa, região da testa, né? Na testa. O sorriso triste também, que é o que é o cantinho da boca virado para baixo. Acontece muito, a gente tem um músculo, né, que é o depressor do ângulo oral, que ele faz uma força para puxar esse canto da boca. Então, a gente colocando a toxina botulínica ali, a toxina faz a função de relaxar o músculo. A gente sempre acha que a toxina ela faz a função de levantar. Não, ela relaxa aquele músculo e os músculos que estão mais acima puxam, como se fosse um cabo de guerra, sobem. Então, a gente trabalha assim. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Rodrigo Pita, que é dermatologista. Nós estamos falando sobre os procedimentos estéticos que podem ser feitos no rosto, né? Tanto das mulheres quanto dos homens. A gente estava falando até então das mulheres, o que a gente sabe que elas buscam mais, já está aí dentro do sentimento das mulheres de melhorar a estética e ir até o médico. Mas o senhor, inclusive, disse que isso está mudando, os homens estão indo mais, né? No caso dos homens, o que é mais comum? A gente está vendo essa parte da harmonização facial, de deixar o rosto mais quadrado, que estava na moda, né? Cláudia, tem algumas características que são características masculinas. Então, um contorno de mandíbula mais pronunciado, um ângulo aqui no final da mandíbula também, que são características masculinas, só que não podem ser exageradas, né? Inclusive, não é uma receita de bolo. Existem vários homens que não possuem esse tipo de rosto e que são considerados homens bonitos. Sim. Então, é algo... Pode ser que não combine com alguma pessoa? Com certeza. Né? E eu sempre tento dar minha opinião sincera. Eu acho que do jeito que tá muito bom, mas eu tenho que ouvir o lado do paciente. Às vezes fala, não, eu quero, porque eu estou incomodado, né, com essa característica do meu rosto. E um detalhe que eu acho legal, essa questão de beleza, que hoje a beleza ela está muito mais globalizada. Então, antigamente era assim, na Europa o pessoal era de um jeito, agora todo mundo está no Instagram, todo mundo está no TikTok, são redes, né, que tá no mundo todo e compartilham de vídeos mostrando desde maquiagens como procedimentos estéticos e você acaba acostumando. É mais acessível, né? Muito mais acessível. Doutor, é claro que a gente está falando aqui de uma parte estética, né? O senhor deve também receber pessoas aí que precisam fazer procedimentos porque às vezes tem, né, sofreu algum acidente ou tem alguma situação ou mesmo nasceu com alguma coisa que incomoda, né? Então, isso está mais acessível. As pessoas estão conseguindo ir até o consultório e resolver problemas para se olhar melhor no espelho. Isso faz parte da autoestima, né? Faz parte da autoestima e resolver com muito mais facilidade. Então, antigamente, às vezes a pessoa tinha um queixo um pouquinho mais para trás, mais retraído, e hoje no consultório, com o ácido hialurônico, a gente consegue fazer um procedimento praticamente indolor, rápido e que devolve aquele formato mais natural para o paciente. Tá. Isso é importante, porque as pessoas têm, às vezes, medo, doutor. Esses procedimentos, na sua maioria, e dependendo da complexidade, eles são mais simples? Demora muito? A pessoa precisa ficar internada? Vai só para a clínica? Demora quanto tempo? E depois a gente fala da recuperação. Sim, perfeito. Uma pergunta muito boa. Inclusive, as pessoas que nunca fizeram os procedimentos, elas têm o medo. Será que dói? Será que não dói? É rápido? A grande maioria dos procedimentos são procedimentos rápidos, que duram entre 15 a 30 minutos. Né? A gente usa anestesia local, tanto ou anestesia que passa uma pomadinha, ou a gente injeta. E depois o procedimento é praticamente indolor. Pós-operatório também é muito tranquilo e eu prezo muito por essa questão da dor. Porque se você vai no médico
fazer um procedimento estético e você sentir muita dor, você vai querer voltar? Você vai falar assim, legal, tá, mas não é para mim. não é, não vou Então, voltar. então isso é um ponto que a gente tem que se esforçar e fazer de tudo que o paciente sinta conforto. Depois que faz um procedimento, por exemplo, do Botox, né, que é o nome mais comum, e depois? Como que é a manutenção disso? Normalmente a manutenção a gente fala Botox, que é uma marca, mas é toxina botulínica, Sim. De 4 em 4 meses, mas tem pacientes que fazem de 6 em 6 meses, né? O pico dela é de 30 a 40 dias, é muito rápido, só que depois ela não vai parar de uma vez. Ela é progressiva, né? Então, ela devagarzinho, a sua musculatura vai voltando a mexer e tem pacientes que com 3 meses, é um paciente que tem uma força muscular muito grande, pratica esporte, a toxina sai mais rápido, principalmente em homens. Ela sai mais rápido. Então tem que fazer a manutenção com mais rapidez, assim. Com mais rapidez, porém, com o passar do tempo, aquela musculatura vai se acostumando, vai ficando mais relaxada e ele vai durando um pouco mais. Vai voltando. Isso. Tá. E o senhor disse da testa. Isso é muito comum, né, doutor? Principalmente quem é muito expressivo, quem fica muito preocupado. Essas marcas aqui, as pessoas procuram porque mostra, às vezes, um envelhecimento que não existe, assim, né? Sim, a questão da testa é uma das rugas que mais incomoda. Porque do lado dos olhos, às vezes a gente vê às vezes como um charminho, é uma coisa mais que passa. Agora o da testa... Marca, né? Marca. E o da testa, quando faz o vinco, é muito mais difícil de tirar. Eu até meu pai ele ficava com aquela... Cara de bravo, né? bravo. Sim. E essa também é um procedimento simples. Simples, rápido, e a gente já comentou, os homens estão procurando muito mais, né? Inclusive lá em casa é uma família, maioria de homens, e no começo era assim, Botox, hoje eles quase brigam comigo se eu não fizer. Já está aí também na rotina dos homens. Já está na rotina dos homens. Bom, o senhor falou de naturalidade, né? A gente tem até uma pergunta aqui. Eu preciso começar, quando eu percebo aqui, ó, deixa eu ver o nome é uma mulher, tá? Ela diz o seguinte: eu preciso começar cedo, sabendo, por exemplo, como é a pele da minha mãe. A gente até falou isso antes de entrar aqui no estúdio. Genética interfere? Interfere. Precisa começar antes. Olha, eu acho que vai ficar assim, eu já vou me tratando cedo. Sim, interfere com certeza. Até a gente brincou, que às vezes fala assim, como que é a mãe da sua namorada, para você ter uma noção de como que é a característica do envelhecimento, que é individual, mas passa, né, geneticamente. Então, se com 25, 26 anos ela tem uma expressão já muito forte e já começou a marcar, tem indicação de toxina botulínica sem problema nenhum. E vai fazendo a manutenção. E vai fazendo a manutenção. Começa devagar. Normalmente, pacientes mais novos é mais toxina botulínica, né? Tá. E depois vai fazer a manutenção normalmente. E fica natural, né, doutor? E fica vai fazendo natural, essa manutenção. Né? E as pessoas têm procurado mesmo a naturalidade. Conseguir se expressar. E a técnica de aplicação também evoluiu. Então, é muito boa. E a beleza, ela mexe muito com o psicológico de cada um. Emocional. O emocional. Então, é importante cuidar da beleza. Muitas vezes, não é só a beleza da toxina botulínica, mas a beleza geral. A gente não é uma boca, a gente não é uma característica só. A gente é a qualidade da pele, os dentes, a saúde mental, a saúde física. É olhar no espelho e se sentir bem. Sim. Bom, a gente conversou com o doutor Rodrigo Pita, dermatologista. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? Seja muito bem-vindo sempre à CBN Londrina para falar sobre esses assuntos que mexem, claro, com a nossa beleza, mas, como o senhor disse, nossa autoestima. Maravilhoso. Eu que agradeço, Cláudio. Muito obrigado. E obrigado a todos os ouvintes da CBN.